A Fórmula 1 vai passar por uma grande reformulação, uma grande mudança no grid da categoria em 2025. Se em 2024 as coisas dentro das equipes começaram exatamente como terminou em 2023, tem muita coisa nova chegando para o ano que vem. 8 das 10 equipes fizeram alguma espécie de mudança na sua dupla de pilotos, só a Aston Martin e a McLaren que mantiveram as suas respectivas duplas. E dessas 8 equipes que fizeram mudanças, 6 delas vão contar com pilotos novatos ou pilotos que nunca fizeram uma temporada completa na Fórmula 1. Então a Red Bull vai ter o Liam Lawson, a Mercedes vai ter o Andrea Kimi Antonelli, a Alpine vai contar com o Jack Durham, a Haas vai contar com o Oliver Berman, a RB com o Isaac Hadjar e a Sauber com o brasileiro Gabriel Bortoleto. E há muito tempo, há já alguns anos, que a gente não vê uma renovação tão grande assim do grid da Fórmula 1, com tantos novatos chegando juntos na categoria dessa forma. Isso, inclusive, vinha sendo uma grande crítica que muitas pessoas faziam, principalmente a forma como funcionava a categoria de base da Fórmula 1, que quase nunca dava o acesso para a categoria principal, né? Muitas vezes o vencedor da Fórmula 2 não conseguia fazer esse próximo passo. O Felipe Drogovic, então o Pourchaire, são exemplos muito grandes disso. Mas a última vez que a categoria teve uma renovação tão grande assim foi ali naquela época entre 2018 e 2019, que tinha uma safra de pilotos muito talentosa na categoria de base. Então teve o Leclerc puxando essa fila, estreando em 2018. No ano seguinte chegou George Russell, Lando Norris, Alexander Albon. E depois disso a gente pode dizer que a Fórmula 2 viveu um período de entre-safra de talentos, com poucos nomes de destaque surgindo. É fato que alguns até conseguiram essa promoção para a Fórmula 1. Então, o Mick Schumacher, depois de vencer a Fórmula 3, a Fórmula 2, teve a promoção. O próprio Latifi, o Nikita Mazepin, mas esses dois um pouco mais por questões financeiras do que talento de fato. Mas nenhum deles conseguiu se consolidar ali na categoria. Nesse meio tempo, o único que surgiu, que foi um talento de fato, que hoje está consolidado ali na Fórmula 1, é o Oscar Piastri, que venceu a Fórmula 3 e a Fórmula 2 no ano de estreia. Ficou um tempinho ali fora da Fórmula 1 por não ter conseguido vaga, mas acabou sendo recuperado, podemos dizer assim, pela McLaren, e hoje está firme e forte ali na equipe papaya. Mas fato é que agora a Fórmula 1 está se preparando para poder receber uma geração de pilotos, uma safra de pilotos tão boa quanto aquela que que chegou em 2018 e em 2019. É fato que nem todos esses nomes que estão chegando agora, foram campeões aonde correram, principalmente nas principais categorias de base, mas eles sempre foram ali um destaque no grid em que eles estavam participando e tiveram uma boa demonstração da habilidade deles quando eles tiveram uma oportunidade no carro de Fórmula 1. Então, o Liam Lawson e o Oliver Berman, por exemplo, eles não venceram a Fórmula 3, a Fórmula 2, mas eles tinham ali um certo destaque, um certo protagonismo nas categorias, quando eles corriam por lá, venciam corridas, eram competitivos, e quando eles tiveram a oportunidade de guiar um Fórmula 1, eles foram lá e entregaram um resultado que até mais do que se esperava deles. Fizeram um pouco além, e isso meio que garantiu a vaga deles na Fórmula 1. O Isaac Hadjar é outro nome também que não venceu nas principais categorias de base, mas no ano de estreia dele na Fórmula 3, ele disputou o título, assim como o Berman também disputou da Fórmula 3 lá em 2022. E na Fórmula 2, agora em 2024, por mais que ele tenha ficado com o vice, é preciso lembrar que ele estava numa equipe consideravelmente inferior à do Bortoleto e chegou até a venceu umas corridas do que o piloto brasileiro. Nos testes de pós-temporada também da Fórmula 1, ele foi muito elogiado pela Red Bull, inclusive foi mais rápido do que o Yuki Tsunoda, isso nas palavras do próprio chefe Christian Horner. Então ele mostrou também o seu valor de alguma forma. O Antonelli, ele fez o salto da Fórmula 3 para ir direto para a Fórmula 2, enfrentou algumas dificuldades ali na principal categoria de acesso, mas venceu corridas, evoluiu, mostrou que entendeu
direito o comportamento do carro, teve algumas atuações bem sólidas, isso sem contar que antes de chegar na Fórmula 2, ele venceu em todas as categorias que ele participou. Então a Mercedes também banca, fala que ele mostra resultados muito interessantes em simulador e em testes privados, então tende a entregar um trabalho muito interessante. Por último, o Gabriel Bortoleto, que fez um feito tão grande quanto os de Charles Leclerc, George Russell e Oscar Piastri, que hoje são pilotos que brigam por vitórias, estão nas equipes de ponta, são consolidados na Fórmula 1, que foi vencer tanto a Fórmula 3 quanto a Fórmula 2 logo no ano de estreia. Então, por isso é possível dizer que a gente está vendo a Fórmula 1 ficando em boas mãos com esses pilotos que estão chegando. De fato, eles são bastante talentosos, tendem a ser tão promissores quanto esses nomes que estrearam na Fórmula 1 em 2018, 2019 e que hoje estão brilhando na categoria. Mas e você, concorda? Acha que esses jovens pilotos vão fazer bem, vão se consolidar na Fórmula 1 e ter uma carreira longa? Ou tende a ser uma carreira mais curta, um fogo de palha, uma coisa que não vai render tanto tempo assim? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.